E eu vou convidar você para nós fazermos uma reflexão sobre essa última música que a gente acabou de cantar, dos dois discípulos no caminho de Emaús, que está lá em Lucas capítulo 24. Abra aí, Lucas capítulo 24, versículo 13. E eu quero convidar você a fazer essa leitura de um jeito criativo. O que isso quer dizer? O que é fazer a leitura de um jeito criativo? Esse texto, ele narra um acontecimento. Então aqui não é uma doutrina, isso aqui não é esse trecho do Evangelho, não é um sermão, é Lucas narrando um fato, certo? E aí nós vamos ler aqui o texto. De vez em quando eu vou falar para você pular para um versículo tal, só para não ficar tão grande a leitura, até porque essa história, se você é daqui da nossa igreja, você já ouviu aqui outras vezes, não é uma história desconhecida. Então a gente vai pulando alguns versículos, mas eu quero te convidar a fazer a leitura usando a sua imaginação. Então imagina como que era a estrada, um chão de terra, porque Jesus está encontrando os discípulos na estrada, no caminho. Tenta imaginar como que era Jesus, se Jesus estava no meio deles, se Jesus estava do lado deles, se tinha árvore na estrada, se não tinha. Durante a leitura, faça esse exercício, para você visualizar, como se a sua mente fosse criando o cenário visual daquilo que você está lendo, porque isso vai facilitar muito a reflexão que a gente vai fazer. Isso adensa, aprofunda a nossa capacidade de mergulhar no texto bíblico. Então Lucas 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Jesus lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram. Versículo 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, Jesus pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, enquanto nos explicava as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 outros com eles, os quais diziam:
de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Falavam eles ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: que a paz esteja com vocês. Eles, porém, ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Jesus acaba de ressuscitar. Ele aparece para as mulheres primeiro, depois ele vai acompanhar os dois discípulos que estão saindo de Jerusalém para Emaús. Acontece tudo que nós lemos aqui. Os discípulos voltam para Jerusalém, Jesus aparece na casa onde eles estavam em Jerusalém. E essa é a narrativa que a gente acabou de ler. E eu tenho no meu coração, meu irmão, um desejo muito grande nessa manhã, muito grande mesmo, da gente refletir sobre esse texto, buscando receber algo de Deus que gere em nós maturidade. Nós estamos vivendo um tempo em que muitos irmãos, muitos cristãos, dão um mau testemunho. Não é porque fuma, porque bebe, porque mente, não é por isso. É pela imaturidade. A imaturidade de filhos e filhas de Deus tem sido uma das maiores barreiras para que as pessoas se apaixonem pelo Evangelho. E hoje na Páscoa, qual que é o fundamento da Páscoa? A Páscoa é o evento mais importante da história do universo, meu irmão. O Natal não faz sentido sem a Páscoa. Você não celebra o nascimento de Jesus se você não crê na ressurreição de Jesus. A vitória de Jesus sobre a morte é o que significa e ressignifica todo o resto. O Natal, o culto, a sua fé, tudo é significado, tudo precisa ter um contato com aquilo que a ressurreição traduz na nossa vida. Jesus ressuscitou. Se isso é só uma história que você que cresceu na igreja aprendeu desde a sua época de EBF ou salinha das crianças, e você não consegue conectar a ressurreição de Jesus com a sua vida cotidiana, talvez nessa manhã o Espírito Santo nos reuniu nesse domingo de Páscoa para nós entendermos esse processo de maturidade espiritual que nos faz conectar o Evangelho com a vida. O Evangelho é para a vida. Se eu separo a minha vida, meu cotidiano de segunda a sábado, da minha vida religiosa no domingo, eu sou imaturo. A imaturidade, ela é percebida na vida de um cristão
quando esse cristão tem dificuldade de entender a sua fé para a sua vida cotidiana, de entender a sua relação com Deus, quando ele está fora do ambiente da igreja, do horário do culto, com louvor, com oração, com pregação. Como que eu manifesto o reino de Deus e como que eu percebo a manifestação de Deus sentado na mesa onde eu trabalho na terça-feira à tarde? Esse é o grande ponto. Como que eu manifesto a ação de Deus na minha vida dentro da academia onde você vai treinar? Sentado no sofá de casa, assistindo o jogo do seu time. Tudo, meu irmão, está conectado com a sua espiritualidade. E se você deixa para desenvolver a sua espiritualidade no domingo às 10, aqui no nosso culto, você está na imaturidade da fé. E hoje, nessa manhã, eu quero conversar com você sobre o desenvolvimento, o amadurecimento da fé, que esses discípulos, os 2 no caminho de Emaús, e os outros 11 lá em Jerusalém, experimentaram. Os 2 discípulos em Emaús saem de Jerusalém porque eles estão com um sentimento que é muito possível de você talvez estar experimentando hoje na sua vida. Esses 2 discípulos estão frustrados. Não é difícil você aqui, nessa reunião dessa manhã, está frustrado com alguma coisa na sua vida. E vamos ser honestos, porque de vez em quando essa frustração, ela é com Deus. A gente de vez em quando não concorda com o rumo que a vida toma e a gente se frustra porque achou que Deus poderia ter sido um pouquinho melhor com a gente. Esses 2 discípulos estão com exatamente esse pensamento na cabeça. Porque, lembre sempre, até então, todos os judeus e todo o universo estava debaixo da lei. Quando Jesus morre na cruz, a Bíblia diz algo que é fundamental, meu irmão. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou, de cima a baixo. Que é para deixar claro que essa é uma intervenção divina. Não foi alguém que começou a rasgar de baixo e foi abrindo para cima, foi de cima para baixo. O véu do templo se rasgar determina uma coisa: que antes as pessoas estavam de um lado da configuração do mundo, e agora todo mundo passou para o lado de cá, onde a configuração do mundo é outra. E a notícia que eu tenho para você é: todos nós estamos do lado de cá, dessa nova configuração. Só que os 2 discípulos, eles ainda estavam com a cabeça de quem estava um passo atrás, com a cabeça de quem era um judeu, que tinha que cumprir a lei, um judeu que sabia que Deus só aparecia nas datas certas, lá no templo, com o ritual certo, tinha que ter um cordeiro morto, totalmente queimado e etc. Esses 2 discípulos, eles estão com essa mentalidade. Só que Jesus já ressuscitou. É como se a porta estivesse aberta para eles passarem para o lado novo da vida, só que eles ainda não sabem que essa porta está aberta, eles estão do lado de cá. E quem está do lado de cá é alguém que está achando que o Messias seria um novo Davi, um novo Salomão, um novo rei, geopolítico. Quem está do lado de cá está esperando que Israel volte a ser uma nação soberana, bélica, com poder de guerra, que conquiste outras nações, que derrube o Império Romano. Essa é a cabeça de um judeu temente a Deus, que está do lado de cá. Ele ainda não entendeu que abriu uma nova porta para ele ressignificar a vida dele. Esses 2 judeus que estão do lado de cá esperavam que Jesus fosse esse Messias que ia ser o novo revolucionário político de Israel. Só que Jesus morreu. E quando Jesus morre, esses discípulos que têm uma mentalidade de quem está do lado de cá ainda, escravo da lei,
que não entendeu ainda que houve uma mudança no universo, na configuração das leis do universo, porque Jesus ressuscitou. Eles ainda estão aqui, Jesus morre, eles pensam: a gente gastou anos e anos da nossa vida apostando tudo em um Messias falso. E a gente achou que Deus estava no controle, e Ele não estava. Então, esses dois homens, na sua frustração, porque eles ainda estão enxergando a vida como quem está do lado de cá, não houve uma revolução política, perdi meu tempo, vou embora de Jerusalém para uma aldeia chamada Emaús. Emaús é uma aldeia termal, é uma terra de águas quentes, é um lugar onde as pessoas vão para descansar, tipo um Olímpia aqui em São Paulo. É um lugar de quem vai descansar. Só que esses dois discípulos, eles não estão cansados no corpo, eles estão cansados na alma e no espírito, porque eles estão frustrados com Deus. E eles vão andando 10 quilômetros, debaixo de sol, no Oriente Médio, para chegar num lugar onde eles acham que vão ter as suas frustrações compensadas. Porque são dois discípulos que não entenderam que o véu rasgou, abriu-se um novo portal para eu passar e começar a enxergar a vida de outra forma. Mas tudo bem, eles estão no auge da sua frustração. E aqui no versículo 15, olha só: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou. Duas coisas. Eles estavam frustrados, e Jesus se aproxima de gente com problema. De vez em quando, irmãos, eu sei que de vez em quando você lembra de uma pessoa assim problemática da sua convivência, que te cansa, e é alguém que você fala: essa pessoa me esgota, me suga a energia mental, então eu quero distância dessa pessoa. A gente pensa isso. Só não projete isso em Deus, porque Deus nunca se cansa de gente problemática. Deus nunca se cansa de você quando você está no auge da sua confusão e da sua frustração na vida. Jesus se aproxima de gente confusa. Amém, irmãos? Você não precisa ser o exemplar absoluto de santidade e de pessoa bem resolvida para então Jesus poder se manifestar para você. Amém? Gente perdida, confusa, se afastando do lugar do seu propósito, é encontrado por Jesus. Só que o versículo 15, olha isso, irmãos, como isso daqui é um belo retrato do que é a nossa vida às vezes. Versículo 15: enquanto conversavam e discutiam. Na nossa frustração, quando as coisas não estão caminhando do jeito que a gente gostaria, o que começa na conversa, muitas vezes termina na discussão. Começa na conversa e termina com cada um tentando garantir o seu direito de estar com a razão. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer Jesus. Era só mais alguém chegando. E aí, irmãos, começa, presta atenção, um movimento de Jesus que é um movimento muito importante
e que Jesus continua fazendo ainda hoje na sua vida. Jesus, versículo 17, Jesus faz o seguinte: o que está escrito aí? Então ele lhes perguntou. Jesus faz pergunta. Muitas vezes a gente vem para a igreja porque a gente está... Fala a verdade, irmão, seja honesto com você aí. Muitas vezes você vem para a igreja porque você está desesperado atrás de uma resposta. Vem Jesus e te entrega uma pergunta. Vou para a igreja porque eu vou buscar uma resposta de Deus. Pois seja bem-vindo ao lugar onde Jesus vai te apresentar, antes de mais nada, uma pergunta. Jesus lhes perguntou: o que é que vocês estão conversando? Qual que é o verbo que está aí? Discutindo. Porque quando a gente está no auge da nossa frustração, do nosso cansaço, a gente começa a desenvolver um processo de busca pelo nosso próprio direito. Você começa a perceber no que é que a outra pessoa está te devendo nessa relação. Você começa a se comportar como alguém que diante dos outros está sempre colocando uma dívida para outra pessoa. Então a pessoa com quem eu casei não é boa o suficiente, porque não está atendendo a minha necessidade de ser preenchido na minha carência. Sabe o que uma pessoa assim consegue quando abre a boca? Ela consegue começar uma discussão. Muita gente no casamento não se acerta, porque o que era para ser uma conversa, onde duas pessoas vão procurar um denominador comum, se torna uma disputa para ver quem vai ser melhor atendido no seu direito de estar certo. E o que era para ser uma conversa vira uma discussão, porque a partir do momento que eu abro a boca, eu estou pronto para falar da minha indignação, das coisas que eu acho que não funcionam, das coisas que eu acho que eu não merecia passar, e do quanto a outra pessoa, as outras pessoas, o mundo e o próprio Deus não estão me tratando na medida que eu acho que eu mereço. Qualquer pessoa que tem esse pensamento, quando abre a boca, ela não sabe conversar, ela começa sempre uma discussão. Hoje é uma manhã para nós revisitarmos a nossa forma de ser, para ver se o que a gente tem feito, falado, a maneira como a gente tem agido e reagido, se parece mais com alguém que quer conversar para encontrar um meio termo, ou alguém que, quando abre a boca, já começa a discussão em busca do seu próprio direito. É a primeira reflexão que a gente faz. Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo? Porque Jesus quer que a gente reflita sobre aquilo que está tornando o nosso coração amargurado, pelo simples fato de que nós estamos buscando o que é do nosso próprio interesse. O que é que vocês estão discutindo? Em outras palavras, Jesus faz uma pergunta para esses dois discípulos começarem uma reflexão a respeito do porquê é que eu acho que o meu direito é superior ao direito do meu irmão. Por que eu acho que a minha razão e a minha opinião é superior à do meu irmão? Quando Jesus começar a te fazer perguntas, irmão, no meio da sua confusão, se prepare para tentar enxergar quais são os lugares em que você precisa se arrepender de uma forma de vida que busca o próprio direito. Porque quando Jesus faz essa pergunta, no versículo 17, eles pararam
entristecidos. Jesus faz a pergunta para dois homens frustrados que começam uma conversa e daqui a pouco estão discutindo, porque eles estão tentando ver quem é que teve a culpa do quê. Porque na medida em que eu busco o meu próprio interesse, a primeira reação que eu tenho é enxergar a culpa de outra pessoa. Se eu estou buscando o meu próprio interesse e eu não sou atendido nele, a primeira coisa que eu vou fazer é terceirizar a culpa. E quando Jesus faz a pergunta do tipo, por que é que você acha que o seu interesse é mais importante que o do seu irmão? Você se vê obrigado a parar. E talvez torça muito, para você se sentir triste. Porque em 2 Coríntios, Paulo diz que a tristeza segundo Deus, Paulo vai dizer que tem alguns tipos de tristeza. Uma delas é uma tristeza segundo Deus, que gera arrependimento para a salvação. Está na segunda carta aos Coríntios. Meu irmão, minha irmã, se você vem buscando resposta, abra o seu coração para ouvir de Deus perguntas que vão fazer você pensar a respeito daquilo que na sua vida está precisando do lavar do arrependimento. Eles pararam e se entristeceram. A gente sai atropelando tudo na vida, tentando construir a família, construir o ideal, construir uma empresa, construir a carreira, fazer a coisa acontecer. E nessa loucura de querer acelerar o tempo todo, Jesus nos chama de vez em quando para parar. E quando a gente para, porque ouve a voz de Jesus nos trazendo a reflexão ao coração, que bom que nessa parada o coração fique momentaneamente triste. Que é aquela tristeza do tipo, até aqui foi do meu jeito e não foi do jeito que devia ser. Porque o arrependimento, meu irmão, em outras palavras, é você concordar com Deus. Sabe o que é uma pessoa arrependida? É uma pessoa que entre o que ela sente, entre a sua intuição, entre a sua premonição, entre o seu raciocínio, a sua lógica, os seus valores e o que Deus tem a dizer, essa pessoa, por mais forte que seja a vontade de se apegar às coisas que acredita, que valoriza, essa pessoa diz, o Senhor tem razão e eu não. Alguém arrependido é alguém que concorda com Deus, mesmo quando não está sentindo vontade de concordar. Esses homens pararam e tiveram a chance de se arrepender. E eles começam a falar, você é o único que não estava em Jerusalém, você não está sabendo das notícias. Porque esse evento, irmãos, estava na boca de todo mundo em Jerusalém. Era o assunto que qualquer um sabia falar. De repente chega alguém que está vindo de Jerusalém para Emaús, junto com esses dois, está ouvindo a conversa e não sabe do que se trata. Eles falam, você estava onde? Onde é que você estava? E no versículo 19, Jesus faz o que, irmãos? Presta atenção no que Jesus faz de novo. Versículo 19. Então ele lhes... Outra pergunta. Você está entendendo isso ou não, meu irmão? A maturidade da nossa fé, ela passa por esse processo que Jesus nos oferece, de trocar a nossa ansiedade esperando uma resposta dele, pela sinceridade e humildade de quem quer ouvir a pergunta que está faltando.
Jesus faz de novo uma pergunta. Eles acabam de fazer uma pergunta: será que você é o único que não estava aqui? Jesus não responde. Jesus faz outra pergunta: do que se trata? E eles, versículo 19, e eles explicaram. Presta atenção no que eu vou te falar agora. Esses dois discípulos, eles estão falando com quem? Com Jesus. Você pode falar com Jesus hoje, sim ou não? Sim. Como? Orando. Você abriu a boca para falar com Deus, você está fazendo a mesma coisa que esses dois homens estão fazendo com Jesus. E esses dois homens começam a pôr para fora tudo que está machucando eles por dentro. Então, começaram a explicar. Sabe qual que é um processo de cura que muitas vezes você e eu desprezamos? É fazer da oração um divã. Se você vai ao psicólogo, faz terapia, continue fazendo. Está tudo certo. Mas não despreze o poder de se sentar na presença de Deus e na oração começar a explicar e pôr para fora o que está acontecendo aqui. Começaram a explicar. Olha que ambiente poderoso de cura que Jesus oferece. Nenhum constrangimento. Meus irmãos, são dois discípulos que andaram com Jesus. Eles estão confusos, eles estão frustrados, eles estão com a sua fé abalada. Presta atenção, você leu em algum lugar aqui que Jesus parou no meio da rua e começou a fazer um culto? É culto que você precisa? É de mais culto que você precisa na sua vida para resolver sua crise, sim ou não? Você viu Jesus parando no meio da rua para fazer uma campanha, um círculo de oração, para ver se saem os demônios da cabeça desses dois atrapalhados que não estão entendendo nada? Você viu Jesus fazendo isso aqui, irmão? Na sua crise, você acha que está te faltando culto, que está te faltando um culto avivado, que está te faltando algo assim mais à flor da pele? E olha que os dois discípulos depois, quando Jesus desaparece, o que eles falam? Não é que o nosso coração estava o quê? Queimando. Ou seja, Jesus estava ali, causando um avivamento. Mas não precisou de um culto avivado para queimar o coração. Jesus ofereceu um ambiente para aqueles dois homens colocar para fora o que está machucando do lado de dentro. Você e eu temos a oração como o maior recurso para explicar para Deus aquilo que a gente pensa, sente e como a gente está enxergando as questões que estão machucando a gente. O que é que você espera, meu irmão? Tiago vai falar isso na carta dele. Vocês não conseguem experimentar o sobrenatural de Deus porque vocês não oram. E quando vocês oram é só para pedir, vocês não oram para explicar. Vocês não oram para ouvir as perguntas que Deus vai colocar no coração de vocês. Vocês só oram para pedir, para pedir, para pedir. Passe a orar para explicar para Deus, para falar para Deus o que é que você está entendendo na sua vida. Porque, meu irmão, Jesus venceu a morte. Esse é o ponto do que eu quero te trazer para refletir nessa manhã. Jesus venceu a morte. Tem um ditado que diz assim: para tudo tem jeito, menos se você é um filho de Deus, você sabe que esse ditado está errado. Para tudo tem jeito, inclusive para a morte. Se Jesus venceu a morte, meu irmão, então presta atenção. O problema
que você está enfrentando é algo menor do que a morte, certo? Certo? Que a morte, ela vai no topo daquilo que é o problema de alguém. Eu já vou te explicar a morte, mas espera aí. Qualquer problema que você esteja enfrentando agora é menor do que a morte. Então você não precisa fazer da sua experiência com Deus um lugar onde você vai ficar pedindo as coisas. Amém ou não? Porque se Jesus venceu a morte, então quer dizer que está resolvido qualquer perrengue na sua vida. Não tem nada que escape do poder de Jesus. Então você não ora e não vem à igreja para pedir o que está te faltando. Você vem para encontrar em Deus o ambiente para explicar o que está te machucando. Para ouvir Deus te fazer as perguntas que vão te levar a refletir, se arrepender, parar de buscar o seu próprio direito, que faz com que você nunca comece uma conversa, mas sempre inaugure uma discussão. Jesus venceu a morte. Por isso que a morte física, irmãos, para nós, ela não representa o fim, ela é apenas uma momentânea interrupção. Uma vez eu vi alguém explicando a morte de uma maneira muito bonita. Era um pai explicando para o filho. Um filho que tinha uma doença terminal, ele sabia que ia morrer. E aí o filho pergunta para o pai, o que é a morte? E esse pai, ele diz, a morte é igual quando de vez em quando você pega no sono na sala e você acorda no seu quarto. Porque o pai te levou. Alguém que morre aqui, irmãos, é alguém que pegou no sono na sala. Daqui a pouco, ele vai acordar em casa. Isso é a morte. Não é o final. A morte não é o fim da história. A morte é parte do processo onde você sai da sala para o quarto. Jesus inaugurou esse processo. E esses dois discípulos estão explicando o que está machucando. Porque agora eles estão entendendo que a questão não é fazer da sua fé uma ferramenta para obter o que quer, para conseguir que as coisas se organizem como acha que merece, para conseguir que o mundo ao seu redor seja exatamente do jeito que você acha que deve ser. Não. A fé agora não é para eu exigir ou para eu pedir. A fé agora é para eu reconhecer que eu já recebi de Deus o espaço, o ambiente, o lugar onde eu posso ser curado. Onde eu posso explicar o que acontece do lado de dentro do meu coração. E aí, meus irmãos? Vem o final. A coisa vai acabando. Porque eles vão explicando, e aí eles vão passando, e Jesus faz como quem vai continuar andando, e eles falam, não, peraí, está ficando tarde, senta aqui com a gente. Senta aqui com a gente. E agora? Quando a gente fala de maturidade, é aqui que a gente descobre o que é que Deus está fazendo com você e comigo, meu irmão. O véu do templo se rasga. As pessoas que são aprisionadas pela lei, e até hoje, meu irmão, tem gente, tem cristão, aprisionado por um misticismo maluco, um delírio maluco, se apegando a coisas que não fazem o menor sentido, porque são pessoas que estão lendo a sua vida e a sua fé, como quem está do lado de cá ainda, desse portal que já se abriu. Tem gente que não entendeu que a sua experiência com Deus é pela ressurreição. A pessoa ainda está presa à lei, ao acerto e sou abençoado, o erro e sou amaldiçoado. Só que tem uma cruz aqui.
E todo mundo pode atravessar esse portal por onde tem uma cruz. E quem passa da cruz sabe que agora toda maldição ficou presa. Na cruz do Calvário você passa por esse portal e agora a sua vida é reconfigurada pela lógica da ressurreição. Jesus ressuscitou, os discípulos ainda não descobriram. Eles estão prestes a passar por essa porta que faz eles enxergarem a vida de uma maneira nova. Em que momento esses discípulos passam por essa porta, meu irmão? Em que momento esses discípulos têm a sua mentalidade transformada da prisão da lei para a libertação da ressurreição? Versículo 29. Eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, o dia está chegando ao fim. Olha só a transformação começando aqui. Fique conosco. Até agora há pouco, eles estavam de uma conversa que escalou para discussão, cada um pensando no seu interesse. Agora, eles estão vendo alguém que vai passar frio, que talvez não vai ter o que comer. Olha só, porque eles se entristeceram na hora que Jesus fez eles pararem. Agora eles estão vendo alguém passando e diz: ei, fique com a gente. Não é mais sobre o meu interesse, agora o pão pode ser partido. Eles estão começando a cruzar essa linha de quem vai descobrir o poder da ressurreição. Mas olha só, versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, o que é que Jesus fez? Presta atenção na ordem das coisas. Pegou o pão, abençoou, partiu e deu. Jesus não comeu, Jesus deu. Esses discípulos estavam aonde, meu irmão? Eles estavam num culto avivado? Não. Estavam numa campanha de oração? Também não. Jesus teve que voltar para a cruz e falar: ó, vou morrer de novo para ver se vocês entendem que eu morri, eu vou ressuscitar na frente de vocês para vocês não terem dúvida. Jesus fez isso? Não. Qual foi o lugar que fez aqueles dois discípulos cruzarem a fronteira entre a maneira antiga de entender a fé e a vida e essa nova maneira de entender a vida pela ressurreição? Onde foi esse lugar? Foi na mesa. A sua espiritualidade não é a espiritualidade do culto, é a espiritualidade da mesa, meu irmão. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, não foi para te dar um culto bom, foi para te dar a oportunidade de sentar à mesa e fazer exatamente o que ele fez aqui. Pegar o pão que podia ser do seu direito, abençoar, partir, e em lugar de comer, entregar. Agora, Jesus some da frente deles. E eles finalmente entendem que eles estão em outro lugar. A vida agora passa a ter outro sentido. Eles: espera aí, o que está acontecendo? Mas meu irmão, diz para mim, quando Jesus desaparece da mesa, o que é que aqueles dois discípulos enxergam? Jesus desapareceu. Quando eles olham para frente, quem é que está do outro lado? O seu irmão. Jesus vai fazer você perceber o poder da ressurreição para te transformar em alguém que, quando abrir, tiver os olhos abertos por Jesus, vai ser capaz de enxergar o quê? Um irmão. Não é o seu interesse, não é a sua necessidade, é o seu irmão. Eles levantam, eles entenderam, agora eles cruzaram, saíram desse lugar onde eles achavam que Jesus era um líder geopolítico, o lugar da sua frustração, o lugar da prisão da lei, cruzaram o lugar onde agora a ressurreição dá o tom da vida.
E eles falam: caramba, nosso coração estava queimando aquela hora, então era isso. Agora a gente enxergou. O que é que eles fazem, irmãos? Quantos quilômetros eles tinham andado? 10. Sentaram, nem comeram, eles não precisaram comer. Eles foram transformados pelo partir. Pode ser que tenham comido ou não, não interessa. O que interessa é que eles tiveram os olhos abertos no partir do pão. Quando eles entenderam que Jesus estava ali para entregar e não para tomar o que é seu direito. Nessa hora, eles andaram 10 quilômetros, levantam e voltam 10 quilômetros. Eu não sei quantos quilômetros você faz numa esteira na academia. Eu sei que 20 quilômetros eu não faço. Não é fácil você andar 20 quilômetros debaixo de um sol que esturrica a sua cabeça. O poder da ressurreição é algo tão profundo que faz com que eles superem o cansaço físico e eles voltam para Jerusalém. E quando eles voltam para Jerusalém, eles começam a falar para os discípulos o que aconteceu, e os discípulos falam no versículo 37, 36, pois é, Jesus ressuscitou mesmo. Ele apareceu para Simão. E Jesus aparece no versículo 36, quando os 2 discípulos de Emaús estão lá, os outros 11, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Mas eles ficam com medo, assustados no versículo 37, porque eles estão começando a entender e está tudo bem, irmãos. O importante é talvez nessa manhã você entender que Jesus está te chamando para um nível de maturidade espiritual que vai além do que você está vivendo hoje. E isso pode ser assustador no primeiro momento, está tudo bem. Você pode ficar assustado, você pode ficar sem entender. Por que você vem buscar a resposta e Deus te dá uma pergunta? Por que você vem aqui tentando entender as coisas e Jesus te faz refletir para você mesmo, explicar a Ele e encontrar o caminho da transformação? Está tudo bem isso te assustar. Porque se sentir assustado nesse processo de transformação é algo que vai passar rápido. Porque quando Jesus chega, o que é que Ele diz? Paz seja com você. O Deus da paz é que vai encher o seu coração nessa manhã, nesse novo tempo de você cruzar esse espaço e viver a vida pelo poder da ressurreição. Eles estão assustados. Jesus pergunta no versículo 38, por que vocês estão assustados? Com dúvida no coração, e Jesus começa a provar que é Ele mesmo, ó, toque em mim, não é um espírito, sou eu de carne e osso, olha aqui a marca na minha mão, na minha costela. Jesus começa a mostrar, mas olha o versículo 41, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, então olha só, eles não estavam acreditando no que eles estavam vendo. Eles estavam com medo dessa novidade. Espera aí, eu não estou entendendo, Jesus. Eu não estava esperando por isso. Isso aqui é novo. Isso aqui é maravilhoso demais. Eles estão assustados, eles não estão entendendo ainda. Você leu aqui no versículo 41. Não estão acreditando ainda. Mas não é porque eles estão agora duvidando, é porque está bom demais para ser verdade. Tem hora que você pode não acreditar, porque a coisa está ruim, mas tem hora que vai estar tão bom que você vai achar que esse negócio não funciona assim, meu irmão. Aí no auge da sua confusão, seja qual for o motivo, o que Jesus faz agora? Ele fala, não, agora eu vou ter que fazer um culto para esses caras aqui. É isso que Jesus faz? Depois do versículo 41, para a gente orar agora essa canção. Por não acreditarem, porque eles estavam admirados, Jesus lhe disse o que, irmãos? Vocês têm aqui alguma coisa para? Onde é que Jesus queria fazer aqueles discípulos cruzarem o caminho da nova vida? Era num culto? Não, era outra mesa. Jesus queria outra mesa. Porque a mesa é o lugar onde eu abro mão dos meus interesses para ser a oferta viva na vida daquele que se assenta comigo.
para ser a melhor expressão de Deus em um mundo cada vez mais corrompido. Jesus oferece outra mesa. Ele come um peixe. E depois no versículo 45 diz: então abriu o entendimento deles para entenderem as Escrituras. Jesus falou as mesmas coisas que ele ficou 3 anos falando no seu ministério, mas só agora, na mesa, eles descobriram que a vida tem outro sentido. Meu irmão, o que eu creio que Deus está te dizendo nessa manhã é: você tem seus problemas, mas você está num lugar onde você pode ser envolvido pelo amor de um Deus que venceu todos os problemas que você está enfrentando, porque Ele venceu a morte. Portanto, não faça do seu problema o protagonista da sua vida. O problema é protagonista na sua vida quando você percebe que o problema vira um protagonista na sua vida quando você começa a ficar falando muito sobre alguma coisa. As pessoas que falam demais sobre um assunto, e fala aqui, fala lá, e fala na igreja, e fala em casa, botou o problema no pedestal. Não faça isso. Encare o seu problema. Vá orar. Põe para fora. O que aquele problema está causando em você? Explica para Deus. Fala. Ouça as perguntas. Mas presta atenção. Deus vai usar o seu problema para te tornar uma pessoa que vai ter sempre a intenção de oferecer a mesa. Deus vai transformar homens e mulheres aqui nesse lugar em pessoas maduras espiritualmente, para fazer da sua fé a expressão de pessoas que vão ter a intenção de oferecer a mesa, de abrir mão do seu direito para buscar aquilo que pode ser repartido. Glória a Deus ou não, irmãos? Essa é a Páscoa, é a morte e a ressurreição, é a nova vida de quem entendeu que o culto é importante, as manifestações religiosas são importantes, mas nada disso tem valor e significado se não for para te tornar uma pessoa que vai amadurecendo a cada culto, a cada louvor, a cada música que canta, ser amadurecido para se tornar aquela pessoa que vai ter a maior expressão da sua fé na vontade e na intenção de oferecer a mesa, de ser a pessoa que vai repartir e não buscar o próprio pão. Na frustração dos discípulos em Emaús, Jesus levou eles para a mesa e eles reconheceram quem Ele é. Na falta de fé dos discípulos em Jerusalém, Jesus perguntou o que eles tinham para comer. Jesus foi para a mesa e curou aqueles homens. E nessa manhã, eu creio que Jesus quer curar homens e mulheres aqui, não só para ter o seu problema resolvido, mas para te transformar em alguém que mesmo em meio ao problema, vai para a mesa. E nós podemos